espero que eu possa ajudar. Não vai ser a única referência para vocês, o que eu vou falar, vocês têm que ver mais coisas com outras pessoas também, mas eu vou tentar dar uma ajuda sobre como fazer um trabalho de iniciação científica. Primeira coisa, procurar um orientador dentro da faculdade, pode ser um orientador que tenha doutorado, aí ele pode ter bolsas CEP, que é da própria PUC de São Paulo, ou bolsa do CNPq. Se esse orientador tiver só mestrado, ele pode orientar pelo CEP, da PUC de São Paulo. Existem bolsas, eu não sei se ainda tem, do CRM para trabalhos de iniciação científica em ética médica, e a FAPESP, que funciona o ano todo também, mas tem que ser doutor ou orientador. Em geral, os orientadores têm ideias de trabalhos, mas nada impede que um aluno traga, um ou dois alunos, um adulto, alguns alunos tragam uma ideia de trabalho que tem interesse e vê a área de trabalho, a área de atuação daquele professor, daquele pesquisador para ser orientador. Decidido o trabalho, existe a necessidade de seguir uma formatação que é padrão no mundo todo para parte de projetos científicos. Então, a primeira coisa é o título. O título deve abordar tudo o que você pretende fazer no trabalho, mas, claro, com uma extensão limitada, e ele não deve ter nada além do que você vai fazer no trabalho. Então, você não pode dizer que vai pesquisar uma série de coisas no título e depois fazer uma parte só delas no trabalho. Isso é um erro grave. Então, você tem que colocar, e o título deve chamar a atenção do que você quer fazer. Porque quando você for buscar uma referência, você vai buscar o título, né? E esse título, além de palavra-chave, ele tem que dizer o que você vai fazer. Depois do título vem a introdução do seu trabalho. Essa introdução, ela nada mais é do que a justificativa do porquê você quer fazer esse trabalho. Explicações do porquê que ele é interessante, e isso embasado em literatura. Então, por exemplo, se você quer pesquisar a resposta de um tipo de doença a um tratamento específico, então você vai ter que falar primeiro daquela doença, como ela ocorre, falar dos mecanismos daquela doença, falar das formas de tratar aquela doença, e aí você está justificando que você vai pesquisar como funciona um tratamento para essa doença e ver os resultados dele, ver se são bons, são ruins, e depois comparar com o que já tem na literatura. Se você quer checar uma coisa nova, comparar com o que já existe, eventualmente. Mas então você precisa, nessa introdução, embasar o que você vai fazer com literatura. Então você vai falar daquela doença, você precisa pegar artigos que falem sobre, por exemplo, a incidência da doença, e depois que falem sobre a sintomatologia, e depois sobre o mecanismo ou a fisiopatologia dessa doença, depois sobre a parte patológica e como que o tratamento... Você vai colocando artigos e vai anotando essa sequência de artigos para depois servir como a parte de referências bibliográficas do que você vai utilizar. Então a introdução é uma justificativa, o embasamento do porquê você quer fazer esse trabalho. Tá? E aí no final dessa introdução você pode inclusive colocar, com base nisso tudo que nós abordamos previamente, que foi embasado em literatura, decidimos pesquisar tal coisa. Tá? Mas então você justificou por que você quer pesquisar. O próximo item, que pode até estar dentro da introdução, mas pode estar separado como um item à parte, então, objetivos do trabalho. Você tem um objetivo principal e pode ter objetivos secundários. Então, o principal pode ser, por exemplo, avaliar, como eu falei, a resposta ao tratamento, ou então avaliar a frequência de tal sintoma, a frequência de tal doença. Então, esse é o objetivo principal, mas alguns objetivos secundários podem ser obtidos, retirados do teu trabalho. Você pode ter, por exemplo, um objetivo secundário esse tratamento tem tais efeitos colaterais, ou esse tratamento teve tanto de adesão a ele, a
a pessoa deixava de tomar ou não deixava. Então você pode ter objetivos secundários. Ou você pesquisa a frequência de tal doença e os secundários são, você vai pesquisar que faixas etárias ocorrem, que gênero ocorre mais, alguns outros objetivos. Mas ele é sucinto, esse objetivo. E a introdução também, ela não tem, voltando um pouquinho, ela não tem uma quantidade de páginas, nada disso. O que você precisa é embasar o que você vai fazer. Então, tudo que você for fazer tem que estar embasado lá. Tanto maior vai ser quanto mais coisas você for fazer. Objetivos, então, de forma sucinta, podem ser linhas especificando cada objetivo. E em seguida vem a metodologia, ou material e métodos, ou paciente e método. Depende da população que você vai estudar, se é um trabalho que vai ser realizado com pacientes ou se vai ser realizado com alguma técnica laboratorial, você pode chamar de material e métodos ou pacientes e métodos. E aí você vai colocar primeiro a população que você vai estudar, se forem pacientes, caracterizar essa população, dizer de onde ela vai vir e também o que você vai estudar e de que forma você vai fazer isso. Por exemplo, você vai estudar aspectos demográficos de uma população, idade, sexo, de onde eles vieram, procedência, né? Eventualmente você vai estudar condições clínicas depois também. Então tudo isso de onde você vai obter? Você tem que colocar lá. Tais dados serão obtidos dos prontuários dos pacientes. Ou então você vai colocar, tais dados serão obtidos de entrevistas com os pacientes. Então a metodologia é isso, você vai dizer o que você quer buscar e como você vai fazer. Esses dados vão ser então obtidos dessa forma e a gente precisa citar cada dado de que forma ele vai ser obtido. Tá? Então, se você vai fazer uma técnica laboratorial para obter um resultado, então você precisa explicar como é feita essa técnica laboratorial, que método é utilizado, que aparelho utiliza. Tudo isso tem que estar detalhado no trabalho também, na metodologia. E essa metodologia, para ela estar boa, ela precisa permitir que você atinja os objetivos do trabalho que você tem, que você vai fazer. Tá? Porque senão ela está furada, você não consegue chegar àqueles objetivos. Então você tem um título, uma introdução que embasa tudo e tais objetivos. E o método está compatível com isso, está adequado para conseguir aquilo tudo? Tá ótimo então. E você explicou bem, detalhou bem. Tem que ter em mente que você tem que, na metodologia, tudo que você for fazer tem que estar dentro de princípios éticos. Então, depois esse trabalho vai ser encaminhado para o Comitê de Ética Médica. E se você está fazendo coisas que não são éticas, não pode estar na metodologia, obviamente. Tá? Então, a gente pode fazer coisas que são aceitas. O melhor é sempre discutindo com o orientador, ver o que pode ser feito e o que não pode. Um outro passo que faz parte da metodologia, mas pode ser colocado em separado também, é como vai ser feita a análise dos resultados, em especial a análise estatística. Tá? Então tem dados, por exemplo, que você vai descrever só. Então os sintomas. Os pacientes apresentaram tais e tais sintomas, com tal frequência. Então isso é uma análise descritiva. Mas existem análises comparativas, que você vai ter que comparar, por exemplo, você testou 2 medicamentos que vão ser utilizados, um teve tantos por cento de resposta, o outro tanto. Então você vai comparar esses resultados. Existem técnicas estatísticas que você vai utilizar. Vocês já ouviram falar de teste do Q quadrado, teste T de student. Então as técnicas são adequadas para cada tipo de análise, quantos casos tem em cada grupo, quantos parâmetros você está avaliando, então para cada um. Então isso também tem que ser discutido com o orientador. A gente pode se basear também no que já tem na literatura, obviamente, e ver, quando você não é um especialista em bioestatística, a gente usa bastante isso e aprende com isso, vendo outros trabalhos científicos. Mas a gente tem pessoas na faculdade muito boas, que fazem muito bem a parte de bioestatística. Tem o professor Neil, tem o professor Reinaldo Giannini e tem outras pessoas também, o Marcos Vinícius da Infecto. E a gente pode, cada orientador sabe um pouquinho também, vocês podem obter ajuda com eles. Então, a análise estatística tem que estar citada lá.
Resultados esperados. A gente deve colocar o que a gente espera encontrar. Então, se a gente vai tratar um remédio que tem uma perspectiva de melhores resultados, a gente espera que as respostas sejam superiores a tratamentos anteriormente feitos. A gente espera que tenha menos efeitos colaterais. A gente espera também, às vezes, o contrário. A gente espera que, como a nossa população de pacientes é mais idosa ou menos saudável, os resultados talvez sejam piores do que na literatura. Você vai colocar o que você espera encontrar desses resultados. Não precisa acertar. A gente tem essa expectativa, uma hipótese. E geralmente vai combinar com isso. Mas às vezes os resultados são negativos. Tem trabalhos que você testa uma droga e os resultados são ruins. Isso acontece. E é importante também. Não significa uma coisa ruim ou errada. É importante porque vai alertar as pessoas para não usarem esse remédio depois. Esse é um dado de informação importantíssimo. Então, resultados negativos também são importantes para a ciência. São acertos e erros que vão formar o conhecimento. Vocês devem obrigatoriamente colocar um orçamento do trabalho também, isso faz parte de toda a escrita, toda a sequência aí padronizada. Então, esse orçamento deve conter o que você vai precisar gastar. Tem coisas que não são gastos, por exemplo, você vai avaliar prontuário, não tem nada, mas vão ser usadas algumas folhas para você anotar os dados, que já estão impressas às vezes. Então, gastos com impressão, são 100 folhas, vocês vão gastar lá R$50, R$40, R$30, o que for. Prancheta, vocês vão usar mais R$15. Tudo que vocês forem usar, que vocês vão precisar comprar, vai fazer parte do orçamento. Se vocês vão usar um teste laboratorial, que não é feito aqui, e vocês vão pagar para isso, tem que constar. Tal laboratório vai fazer os testes para a gente e cada teste vai custar R$30. Vão ser 50 testes, R$1.500. De onde vai vir esse dinheiro? Esse dinheiro vai ser bancado pelo orientador e pelos alunos, porque tem problemas éticos, por exemplo, se o dinheiro vai vir de um laboratório farmacêutico que tem interesse na pesquisa, entendeu? Então tem que ser levado isso em conta, por isso tem que constar lá o orçamento também. E referências bibliográficas, então, seguir a norma da ABNT, que é uma referência, uma padronização que vocês têm que pegar no site, tem detalhes lá, e seguir essa norma. A Camila e o Pedro da biblioteca podem ajudar vocês, e vocês podem obter essas informações, mas é muito simples seguir essa normatização.